pessoal, sejam bem-vindos a mais uma oficina da memória. Eu sou o Valdir, eu sou psicólogo, especialista em psicologia da saúde e eu faço parte desse projeto, que é o projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é um projeto executado aqui pelo Lar de Fátima. Bom, hoje também eu venho trazer aqui uma temática que particularmente eu gosto de falar muito sobre ela, né? Eu acho que a informação ela deve chegar para todo mundo em relação a isso. E hoje eu venho falar sobre o Setembro Amarelo. A gente acabou de entrar em setembro e aí eu já trago vocês para essa reflexão comigo hoje. Que hoje não é uma atividade manual, mas é uma atividade reflexiva para a gente conseguir aqui fazer algumas associações e também ser aqui um bate-papo relacionado à nossa saúde mental, o quanto é importante isso também, né? Bom, em relação ao mês de setembro, tem esse simbolismo do setembro amarelo, essa cor amarela, e obviamente que o amarelo foi escolhido enquanto um sinal de alerta. Quando a gente pensa num alerta, a gente coloca aí uma cor amarela. O Setembro Amarelo ele é um mês de incentivo à prevenção de suicídio, né? Olha um outro tema também que é tão sério, que é tão importante falar sobre isso, a prevenção do suicídio. E é desse tema que eu venho bater esse papo com vocês hoje e trazer um pouquinho dessas informações. Sabe por quê? Porque a gente já tem um dado aqui muito expressivo do Ministério da Saúde também, que a taxa de suicídio entre idosos cresce e a prevenção, que a gente consegue prevenir, é a informação. A informação é o melhor caminho. E por que além de ser o Setembro Amarelo, eu faço questão de vir falar sobre o Setembro Amarelo aqui no Projeto Trilhando, que é um projeto aí que abarca não só os idosos, mas pessoas de qualquer idade. Mas por que também? Porque vocês aí que nos acompanham, que a gente fazia as atividades presencialmente, que são os idosos, o quanto que esses números estão crescendo para essa faixa etária. E por que então será que o suicídio está sendo mais prevalente para essa faixa? É isso que eu vou falar um pouquinho com vocês. Bom, eu já falo que são duas datas importantes que a gente comemora em relação ao Setembro Amarelo e logo ali em outubro a gente já tem o 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso. Então, juntando aqui essas duas temáticas, né, o Setembro Amarelo e o Dia Internacional do Idoso, que vem lá no 1º de outubro, a gente já antecipa para falar dessa temática e trazer essa reflexão sobre a situação do idoso na nossa sociedade e esse crescente índice de antecipação do fim da própria vida, o quanto que isso é necessário ser dito, o quanto que é necessário falar sobre o suicídio, né? A nossa fala, ela organiza o nosso pensamento. Então, a gente precisa compartilhar os nossos sentimentos, porque se a gente engole as nossas angústias, a gente adoece. Então, falar sobre o que a gente sente é um caminho para que a gente possa evitar adoecer, evitar sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e evitar também o comportamento suicida, né? E por quê? Bom, ainda sobre o Ministério da Saúde, que é o que faz todo esse planejamento de políticas públicas e pesquisa, eles trazem que as taxas de suicídio em idosos com mais de 70 anos vêm aumentando. E com os idosos com mais de 60 anos, o IBGE também já evidenciou um aumento de 18,8% entre 2012 e 2017. Ou seja, as pessoas estão cometendo mais algum ato sobre a sua própria vida, né? Está ficando mais prevalente. Por isso esse mês que ele é tão simbólico e vem aí incentivar para que a gente possa falar sobre o suicídio, né? E aí o porquê que o suicídio em idosos tem tido esse número tão expressivo, né? A gente já sabe que é uma fase da vida em que a pessoa pode ter acumulado algumas perdas, então isso também faz com que o adoecimento psíquico ocorra. Se você não conversa sobre essas perdas que você já teve, se você não busca ajuda com profissionais especializados na área, para que você possa ter esse acolhimento necessário, né? E que por muitas vezes aí essas perdas também são acumulativas ao longo da vida, né? O próprio cônjuge, o marido, a esposa que pode
falecer em algum momento aí da velhice, nesse momento da melhor idade, e que também a pessoa que fica pode ficar com esses sentimentos aí também de solidão, que também corrobora para esses desejos, né? E muitas vezes aí esse desejo de antecipar o fim da vida também está associado à perda da saúde, ou seja, a descoberta de alguma doença crônica, a perda da autonomia, alguma coisa que aconteceu na vida que você já não tem mais aquela vitalidade, aquela autonomia de antes. Ainda tem muita energia, ainda muita coisa pode ser feita. Mas aquele idoso que perdeu um pouco da autonomia também começa a repensar em alguns momentos, né? E a perda dos papéis sociais. Então aquela pessoa que sempre foi muito ativa no seu papel social, que se aposentou, que deixou de trabalhar e que talvez ali está em um momento da vida que fica um pouco mais ociosa e que aí os pensamentos ruins podem também abarcar a mente, né? E vir aí em relação a esse comportamento suicida. É claro que nada disso é uma questão genérica, que todo mundo vai passar por isso, mas são questões que podem ocorrer, não que necessariamente vão ocorrer, mas que podem ocorrer. Então, eu trago para vocês que a gente tem que ficar atento a alguns pensamentos. Quais são os pensamentos que vocês devem ficar atentos? Sabe quando a gente pensa assim, estão todos bem, ninguém mais precisa de mim, as pessoas estão bem. Eu sou um peso aqui agora. Esse é um pensamento de alerta, de autopercepção, em que é necessário começar a pedir ajuda, né? Outro pensamento também ruim que vai levando para esse comportamento, né? Eu não quero incomodar mais ninguém, eu já vivi demais. Não, você não incomoda ninguém, né? Começar a identificar esse pensamento e trabalhar esse pensamento negativo de que você está incomodando, de que você já viveu o suficiente, é importante para prevenir esse comportamento suicida, né? Ou até mesmo esses pensamentos relacionados a que, eu estou cansado de viver, Valdir. Nossa, mas ainda há muitas coisas para a gente viver, com toda certeza, né? Então, identificar esses pensamentos é o primeiro passo para a gente deixando o comportamento suicida bem longe da gente, né? E que a gente possa conseguir ajudar alguém que esteja passando por alguma dificuldade ou algum pensamento desses, como eu citei até agora, né? Então, esses sinais, eles esses sinais ficam em alerta para que a gente precise fazer alguma mudança, né? Então, a gente traz aqui também que o suicídio em si, ele traz números bem significativos. A gente tem dados aí do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde que o Brasil tem uma taxa que aumenta a cada ano de 7%. Além de que a gente tem um dado muito interessante, que é uma pessoa comete o suicídio no mundo a cada 40 segundos. Ou seja, é muita gente cometendo suicídio, né? A cada 40 segundos alguém tira a sua própria vida, independente da idade. Isso falando no nível mundial. Mas fica um alerta para a gente do quanto que é necessário a gente falar sobre isso. E lembrando que o Brasil, ele é o 8º país no mundo com mais suicídios. Olha o Brasil, o quanto que está presente também nessa estatística que é tão alarmante, né? E quando a gente fala do suicídio, a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades. Bom, eu vou falar aqui para vocês alguns mitos que a gente ouve falar por aí, né? Bom, o primeiro deles é assim: Valdir, quem ameaça se matar, na verdade não quer se matar, só quer chamar atenção. Isso é um mito. Por que é mito, né? A maioria das pessoas que quer se matar, elas dão sinais. Elas mudam de comportamento, ela fala para amigos, fala a respeito disso, né? Então, se você estiver ouvindo um discurso desse, leve a sério, não desconsidere. Um outro mito é falar de suicídio incentiva a pessoa a tirar a própria vida. Isso é mito, também não incentiva. Conversar abertamente sobre o suicídio ajuda a preveni-lo. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora, esse momento desse bate-papo, não incentiva que alguém cometa suicídio, muito pelo contrário, né? Esse bate-papo aberto, ele facilita para que a gente se sinta à vontade de pedir ajuda. Um outro mito é pensar: quem quer se matar, vai se matar. Isso também é um mito, sabe por quê?
Ao contrário disso, as pessoas costumam ser ambivalentes assim. Sabe aquele sentimento ambivalente, que sim, que não, né? E o suicídio ele precisa de um ímpeto de impulsividade. Então, naquele momento da impulsividade, a pessoa pode cometer alguma coisa contra a sua própria vida. Então, naquele momento de impulsividade, é necessário que você tenha o seu apoio social, alguém que possa te ajudar, para que depois essa impulsividade fique mais amenizada e você não cometa algo contra a sua própria vida, né? Bom, um outro mito também relacionado a isso é o que eu ouço bastante assim. Ah, Valdir, quem sobreviveu a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Não morreu, não morre mais. Oh, isso também é um mito, né? Porque as pesquisas trazem que aquela pessoa que já teve uma tentativa, ela tem 50% de chance a mais de tentar de novo. Então, se você conhece alguém que já tentou, fica esse alerta, né? De acompanhar essa pessoa, ajudar no que for possível, porque é muito provável, né, que ela tem uma probabilidade maior de tentar novamente. Outro fator aí que também é interessantíssimo a gente trazer é que o suicídio muitas vezes ele está linkado com outros transtornos mentais, como por exemplo a depressão. A grande número dos suicídios são de decorrência da depressão. Então é extremamente necessário que você que está em casa vendo o meu vídeo, ouvindo o que eu estou dizendo hoje, que fique em alerta aos sinais de tristeza, de desânimo, de falta de interesse, de não conseguir realizar as atividades de vida diária. São todos sinais de depressão. Lembrando que a depressão ela está muito correlacionada às tentativas de suicídio, né? Assim como os sentimentos de desesperança, desamparo, desespero, também estão todos associados ao suicídio. Por isso, é necessário não ter vergonha e pedir ajuda quando necessário, né? Bom, falando ainda sobre essas prevalências, né, a gente tem aqui um dado muito expressivo também, que as mulheres elas tentam mais do que os homens. Só que quem consegue mais a efetividade, quem morre mais por suicídio, são os homens. Então fica aqui o nosso alerta, às mulheres que tentam mais e aos homens que quando tentam são medidas mais drásticas, né? E aí por isso que acabam efetivando mais números de homens que cometem. Então fica aqui o nosso alerta para ambas os gêneros, né? Tanto o masculino quanto o feminino. Por isso que é importantíssimo a gente conseguir incentivar os nossos fatores de proteção. Quais são os nossos fatores de proteção, Valdir? A nossa autoestima. Como está a sua autoestima? Está tudo bem em relação a isso? O suporte familiar. Você tem suporte familiar? Você tem alguém que você possa contar na sua rede de apoio, né? Os nossos laços sociais que podem estar bem estabelecidos, né? Quem são as pessoas aí que têm laços sociais com você, né? O nosso senso de responsabilidade também, a nossa capacidade de adaptação a situações difíceis. Às vezes a vida ela traz situações tão difíceis para a gente, né? E se a gente tiver a capacidade de adaptação, a gente consegue superando, a gente consegue vencendo os desafios do dia a dia, né? A capacidade de resolução dos problemas. Sabe aquela pessoa que foca só no problema? É a gente conseguir pensar em medidas alternativas, pensar em estratégias de solução para os problemas também, né? Além, claro, do acesso aí aos serviços de saúde mental, que tem também que estar à disposição da população. Falando sobre o acesso em saúde mental, vocês podem procurar ajuda em diversos locais. A gente tem primeiro uma central de atendimento telefônico, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV ele funciona, eles são ligações gratuitas que você pode fazer e você vai ser atendido por um profissional que está ali de plantão, pronto a te ouvir, a te acolher e a te orientar também, né? Um outro caminho que a gente tem em relação a buscar ajuda quando tem esse
pensamento mais suicida, é também buscar aí algum CAPS. O CAPS também, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS tem um atendimento de emergência, ele é porta aberta, então vocês podem também procurar um CAPS que vocês vão ser atendidos também por um médico psiquiatra e vai fazer toda essa articulação do planejamento terapêutico para que possa acompanhar não só com o médico psiquiatra, com medicações, mas também com outras intervenções não médicas, né? A psicoterapia, atividades em grupo, que podem colaborar nesse momento para tirar aí esse sentimento ruim e esse desejo que pode vir algumas vezes de acabar com a própria vida, né? Um outro modo também que é super válido é buscar uma emergência psiquiátrica também. A gente tem aqui em São José do Rio Preto o Hospital Adolfo Bezerra de Menezes, que também é uma emergência psiquiátrica, que também é possível que busque esse auxílio, essa ajuda e essa consulta. Além de falar para qualquer outro profissional de saúde, pode ser na UBS perto da sua casa, no postinho, né? Pode ser no CRAS que você frequentava, pode ser no centro social que você fazia parte, pode ser para a gente aqui do Trilhando a Longevidade Ativa. Conte com a gente em relação ao seu apoio social, conte com a gente em relação a buscar ajuda, mande mensagem pelo WhatsApp para a gente, ou liga se sentir mais à vontade, que a gente também vai te orientar, vai te acolher mediante a qualquer situação que você esteja passando. Lembre-se, é possível que peça ajuda e não tenha vergonha de pedir ajuda. Em algum momento da vida a gente pode passar por uma situação ou outra difícil e a gente ter a humildade de buscar ajuda para enxergar outras possibilidades, para conseguir visualizar uma melhora na qualidade de vida, uma melhora nos seus pensamentos, é muito importante. Então conte com a gente também aqui do Trilhando, né? Eu venho trazer para vocês hoje essa temática do Setembro Amarelo, que então é o mês de prevenção ao suicídio. Falar sobre o suicídio não incentiva o suicídio. Falar sobre o suicídio é uma maneira de preveni-lo, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, compartilha suas dúvidas com a gente aqui nos comentários, no Facebook, no YouTube, no nosso grupo do WhatsApp, que vai ser um prazer também conseguir ajudá-los, responder essas dúvidas, e contem sempre com a gente para isso. Fica aqui o meu muito obrigado e até logo!